Tocar e cantar uma música pra gente. Eu também. Eu vou entrar também. Tudo bem, Marco? Boa tarde, tudo bem? Preparado aí? Beleza, preparado. Beleza? Joia. Aí, se quiser começar, pode começar. Então tá. Cantar a música do Irmão Chico. Ah, joia. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados o amor, caluniados o perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Joia. Beleza. Beleza. Tá bom. Até mais Bom. tarde. Aí no final você entra novamente. Tá Ah, que você bom. voltar, eu volto também. Tá certo. Tchau. Tchau. Oi, gente. Boa tarde. Então, vamos começar o nosso estudo, né, dessa tarde. Nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo André Luiz. É o quinto livro da série André Luiz, que narra a vida com detalhes no plano espiritual. A gente sempre comenta, porque às vezes tem alguém assistindo pela primeira vez, então a gente explica. Basicamente são 13 livros. Já estudamos 4, este é o quinto. É uma obra que foi muito bem organizada, elaborada pelo plano espiritual e foi transmitida através do médium Chico Xavier. É uma obra assim riquíssima, realmente, de ensinamentos sobre a vida no plano espiritual. Então, a gente sempre comenta que nós não conhecemos na história da humanidade uma obra desse nível, explicando a vida no plano espiritual com detalhes, de uma forma racional, de uma forma lógica, né? Sem fantasia, sem misticismo, de uma forma muito racional. Antes da gente começar no capítulo, nós vamos estudar hoje, começar o capítulo 7, nós queríamos ler 2 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, só para a gente
enriquecer a ideia em relação a essa interferência do plano espiritual no plano físico com a gente. Então, duas perguntas aqui que Kardec fez aos espíritos e os espíritos responderam para ele. A pergunta 459, o Kardec pergunta o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Os espíritos respondem. Então, vamos só repetir a pergunta que o Kardec fez. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Os espíritos respondem para Kardec: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só. A esse respeito, a sua influência é maior do que credes. Por quê? Muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, o que os Espíritos nos explicam? Que nós ainda somos, na maioria, em geral, crianças espirituais. E a criança espiritual, ela precisa de acompanhamento. Como a criança na Terra, criança na idade, né, fisicamente, quando o espírito está na fase infantil, as nossas crianças, quanto menor, mais cuidado. Na medida que a criança vai crescendo, os cuidados podem ir diminuindo, a vigilância pode diminuir na medida que vai crescendo. Por quê? Porque a criança ela vai ficando, ela tem mais autonomia, ela já consegue resolver muitas coisas, né? Às vezes com segurança. Então, quando a criança tem aí, por exemplo, 1, 2 anos, a vigilância é 24 horas. Quando a criança tem 7, 8, 9 anos, a vigilância já não é tão intensa. Existem todos os cuidados, mas não é tão intensa. Então, espiritualmente, os espíritos nos explicam que na medida que nós vamos conseguindo maturidade espiritual, nós vamos conseguindo ter mais liberdade de ação. Mas enquanto nós permanecemos ainda como crianças espirituais, os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos em nossas vidas. Então, em determinado momento, Kardec fala, quase de ordinário eles nos comandam. Quer dizer, nós temos o livre-arbítrio. O poder sempre de decidir, de discernir em qualquer situação é nosso, né, encarnado, mesmo na condição de crianças espirituais. Mas a influência deles é muito intensa, muito intensa. E na medida que nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente, nós vamos tendo mais autonomia e nós vamos podendo decidir mais, com mais liberdade de ação. Isso que os Espíritos nos explicam. Só mais uma pergunta aqui para a gente iniciar o capítulo 7. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Isso aqui é uma dúvida muito grande que nós temos, que muitas vezes a gente começa a estudar, né, a doutrina, e começa a estudar essa comunicação dos espíritos com a gente, principalmente a mediunidade, todos nós temos. Então, às vezes, ficamos em dúvida em determinados momentos se os pensamentos são nossos ou se os pensamentos se nós estamos sendo influenciados por pensamentos alheios, pensamentos de outro ser, né? de um espírito. O que os espíritos respondem? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto. E, frequentemente, bem contrários uns aos outros. Pois bem, há sempre de vós e de nós. Olha só, há sempre de vós e de nós. Isso diz o Espírito falando para a gente. Há sempre de nós e de vós. É isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Isso aqui acontece muito
não é? Às vezes, aquilo que nós queremos fazer, né, naquele momento, às vezes não é bom. E, de repente, vem uma ideia, não faça isso, ou faça aquilo. E, às vezes, é fazer alguma coisa também positiva, né? Estamos sendo inspirados, instruídos a fazer alguma coisa positiva. Ah, não vou não, eu vou ficar aqui, estou com preguiça, né? Então, é isso que eles estão dizendo aqui para a gente, ó. Posto que tendes em vós duas ideias que se combatem, né? Como dizia Paulo de Tarso, o bom combate. Quando Jesus disse, a porta estreita e a porta larga, né? Então, a porta estreita é o esforço para o nosso processo de evolução, para evoluirmos, né? E a porta larga, nós permanecemos nos mesmos delitos, nos mesmos erros, nas mesmas fraquezas. Então, é isso aí que a gente aprende. Então, o que eles estão dizendo para a gente? Que existe pensamento deles e pensamento nossos. O Divaldo Franco, numa colocação, nós achamos assim, muito feliz a colocação dele, ele diz o seguinte, que todo fenômeno anímico ele tem tintas mediúnicas e que todo fenômeno mediúnico tem tintas anímicas. O que ele quer dizer com isso? O que é fenômeno anímico? É fenômeno da própria alma. Então, os pensamentos nossos, do próprio espírito, da nossa própria alma, é um fenômeno anímico. Então, o que ele diz? Que todo fenômeno anímico tem tintas mediúnicas. Quer dizer que nós, por enquanto, nós nunca agimos sozinhos. Quando estamos pintando um quadro, quando estamos escrevendo uma música, um poema, quando estamos realizando qualquer trabalho, nós estamos tendo influências, interferências espirituais, sempre, né? Sempre lembrando que o livre-arbítrio, o poder de decisão, a vontade é sempre nossa. Mas a partir do momento que nós nos propomos a fazer algo, nós estamos sempre sendo influenciados por espíritos. Quando o Almir Sater, né, tem até um vídeo dele, ele cantando aquela música Tocando de Frente, ele conta a história da música. Nós vamos contar aqui a história, né, é um pouquinho longa e repetindo, não vamos repetir, mas no final ele diz o seguinte, que foi uma psicografia, porque ele e o Renato Teixeira, eles receberam a música muito rápido, em poucos minutos. E ele, como compositor, né, como cantor, como artista, ele acredita que é quase possível você compor uma música e com a melodia também, em poucos minutos, né, uma música tão bem estruturada. Então, no final, ele fala assim, esta música foi uma psicografia. Isso é o Almir Sater, né, um artista, um cantor, ele disse isso, esta música foi uma psicografia, né? Então, aquela consciência que o músico tem, que o artista tem, que ele é um instrumento também. O Padre Zezinho, ele disse uma vez que ele compôs centenas de canções, ele disse que as canções, as músicas que fizeram mais sucesso na carreira dele, elas vieram muito rápido. Então, uma vez ele dando uma entrevista, ele disse assim, eu sou um lápis, né, nas mãos de Deus. Então, eles se consideraram um instrumento nas mãos de Deus. Porque as músicas que tiveram mais sucesso, elas vieram mais rápido. Então, esse intercâmbio constante que nós temos com o plano espiritual e o plano espiritual conosco. Então, como os Espíritos nos explicam, que nenhuma prece, nenhum pedido fica perdido, não fica atendido. Toda prece nossa, todo pedido, ele é atendido. Só que, às vezes, não é atendido da maneira que nós almejamos, que nós desejamos, que nós esperamos. Mas todo pedido é atendido. Por quê? Porque existe uma pleide de espíritos nos auxiliando, nos ajudando. Então, no início desse capítulo, mais ou menos nós vamos trabalhar essa ideia, né, dessa influência dos espíritos socorrendo,
nos auxiliando, nos segurando as nossas mãos, né? Para que a gente não caia em delitos maiores, em quedas maiores. Eles estão sempre nos auxiliando. Então, aprendemos com André Luiz essa organização perfeita no plano espiritual, que existem grupos de espíritos que eles são dedicados a ajudar na arte. Tem grupos de espírito destinados a ajudar pessoas que estão pensando em suicídio, pessoas que estão em hospitais psiquiátricos, espíritos que estão prestes a reencarnar, processo de reencarnação. Então, existem equipes, né, especializadas para ajudar no processo reencarnatório. Existem espíritos especializados para ajudar no processo desencarnatório. Então, existem várias classes de espíritos, né, várias hierarquias, graus de conhecimento, de entendimento. Então, é muito bem organizado no plano espiritual esse trabalho. Então, às vezes nós vemos assim, no desencarne de um espírito, vem uma equipe ali programada para ajudar no desencarne. E, de repente, vem a mãe daquela pessoa que está desencarnando para auxiliar. Mas ela fica do lado ali. Ela não atua no processo. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento ali daquele processo. A André Luiz, no livro Dicionário da Luz, ele está no departamento de reencarnação e ele começa a perceber os espíritos chegando com mapas cromossômicos, mapas com caracteres complicadíssimos, que ele não entende. Ele foi cientista, foi médico na Terra, ele não entende. Então, eles vão mostrando para ele, né, aqueles mapas e ele não entende quase nada. E chega aqueles espíritos, com aqueles mapas, com aquele programa reencarnatório, olha, eu queria modificar isso aqui, vamos modificar aquilo ali, esse detalhe. Tudo muito bem programado a nossa encarnação. Então, tem um espírito que chega, olha, eu queria que colocasse um defeito aqui na minha perna, porque eu tenho receio, né, se eu for com o corpo perfeito, de falhar, de cair novamente. Então, por favor, coloque um defeito aí na minha perna. Então, eles vão modificar o mapa cromossômico dele para, a hora que reencarnar, ele nascer com um defeito na perna. Então, veja bem, às vezes temos um defeito, né, X, um defeito Y, tal, e vivemos complexados, né, com aquele defeito, temos revoltados com o defeito, com o problema. Muitas vezes nós pedimos no plano espiritual para vir com aquele defeito, com aquele problema. Olha só, né? Como é que a visão espiritual é diferente. Aqui nós queremos muito dinheiro, queremos fama, queremos beleza física, né? Se a gente pudesse, né? Tudo. Às vezes, antes de reencarnar, nós pedimos um defeito físico, olha só, né? Isso nos chamou muita atenção. O espírito pedindo um defeito na perna, joelho, porque ele tinha receio, se ele viesse com o corpo perfeito, de cair novamente. Então, tudo uma organização perfeita do plano espiritual para nos ajudar, para nos auxiliar aqui. E, às vezes, nós não aproveitamos essas oportunidades, nós desperdiçamos essas oportunidades. Às vezes, nós menosprezamos essas oportunidades, né, que nós temos. Então, é tudo muito bem organizado, né? O Deus, né, através de Jesus, dos amigos espirituais, é muito bem organizado a nossa vida, a nossa encarnação, a nossa existência. Então, o que nós fazemos, o nosso querer, né, a nossa vontade, né, o nosso primeiro passo, isso que é fundamental. Sempre tem forças nos ajudando, tanto para um lado quanto para o outro. Sempre tem força nos ajudando. Basta que nós pensemos e analisemos quais são as nossas intenções, as nossas vontades.
né? Os nossos interesses íntimos, porque aí nós vamos percebendo quais as companhias que nós vamos trazendo com a gente. Tem um pensamento que diz assim: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Uma vez nós vimos um pensamento contrário, achei interessante. Diga quem tu és, que eu direi com quem andas. Então, a nossa vibração, os nossos pensamentos, a nossa densidade vibratória, né? Os nossos sentimentos que vão descrever, né? Que vão mostrar as companhias que nós carregamos conosco, para onde nós formos. Então, nós temos pensamentos bons, pensamentos nobres, é claro que nós não somos perfeitos, né? Às vezes nossos pensamentos caem, mas se a gente consegue manter mais numa faixa melhor, nós estamos sempre com boas companhias espirituais. Se nós estamos sempre em faixas inferiores, nós estamos sempre com companhias inferiores. Se eu vibro em ódio, inveja, ciúme, né? Em desespero, né? Sentimentos muito baixos, negativos, eu atraio também companhias naquele nível vibratório. Se eu vibro numa faixa de mudança, de renovação, de trabalho, né? Posso até dar umas caídas, às vezes a gente cai em nossa energia, nossa vibração, mas a gente levanta novamente. Se nós conseguimos permanecer numa faixa mais elevada, mais tempo, nós vamos angariando companhias mais agradáveis, mais superiores para a gente. Então, esse mecanismo aí, nós entendermos e conscientizarmos dele é fundamental. Porque essa preocupação, eu queria tirar o obsessor daqui, né, tal. Somos nós que atraímos, né? Não é problema. Sempre vão ter espíritos obsessores, desequilibrados com o espiritual. Sempre vão ter existir espíritos evoluídos, iluminados no plano espiritual, sempre. Então, nós que vamos atrair, nós que vamos buscar essas companhias. Então, gente, nesse capítulo aqui que nós vamos começar, o capítulo 7 do livro No Mundo Maior, intitulado Processo Redentor. Nós até fizemos um breve apanhado, né, um comentário, semana passada, um resumo, né, desse capítulo. Então, o André Luiz com o Calderaro, eles saíram, né, daquele trabalho do desencarne de Cândida. Não sei se a maioria deve lembrar, né? Que nós terminamos ele na quarta-feira passada. Eles saíram desse processo, desse trabalho, ajudando o desencarne de Cândida, né? Aquele trabalho com a Julieta, com o Tonino, tal, aquela história lá findou. Agora eles vão partir para outro trabalho espiritual intenso, intenso. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha. E mais ele tem prazer em trabalhar. Isso que é importante. Os espíritos nos mostram isso, que os espíritos mais elevados, eles têm prazer, né? Quanto mais eles trabalham, mais prazer eles têm. Então, eles não trabalham pensando em ter nome, né? Elevado, né? Ter destaque, não. Eles conseguem, né? O espírito, quanto mais elevado, ele consegue trabalhar pelo prazer de trabalhar. Que o trabalho, o salário do cristão é o próprio trabalho. Então, eles servem com alegria, né? Eles servem constantemente. Então, eles terminam o trabalho, vão para outro, terminam um, vão para outro. Isso é condição de espírito elevado, mostrando para a gente, né, o que é um espírito elevado, quais são as atividades dele. Então, eles vão chegar numa casa onde tem uma mãe, aproximadamente 30 anos, uma jovem mãe, com um filho de 8 anos. O filho paralítico, não fala, enxerga muito pouco, né? Não ouve. Uma forma física, quando ele escreve assim, um pouco monstruosa, né? Não é bonito fisicamente e muito, muito adoentado. O raciocínio, né, dele é muito limitado. Ele emite sons subhumanos, sons guturais,
Então, é um processo muito triste, lastimável. Então, eles vão mostrar por que é que ele chegou nesse nível. Por que esse espírito reencarna nesse corpo, nessas condições. E uma mãe com amor extremoso, né? Um amor fantástico, né? Recebendo aquele filho, né? Naquelas condições. É uma história bem interessante. Então, o André Luiz começa a comentar para a gente. Ele diz o seguinte: retirando-nos do hospital, na noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou: não temos tempo a perder. Olha só, eles sempre falam isso: não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à prezada enferma absorvera algumas horas, né? O trabalho de desencarno de Cândida. Ele vai dizer uma coisa muito interessante aqui. Nosso esforço continuou para estimoso amigo. Tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. Então, a equipe deles, eles são dedicados mais a essa área, evitar que as pessoas cheguem à loucura. Olha só, né? Porque quando a pessoa chega a ser internada no hospital psiquiátrico, às vezes a pessoa chega ao ponto de tirar a própria vida, suicídio, foi todo um processo. Ali não é de uma hora para outra que a pessoa pá, né? E às vezes tira a própria vida. Ela foi todo um processo ali de desequilíbrio interno, né? Às vezes as pessoas de fora não vão conseguir perceber, mas dentro da pessoa é um desequilíbrio interno que começou há muito tempo. Então, o que eles fazem? Eles tentam, eles procuram ajudar as pessoas que estão nesse processo de desequilíbrio, para não chegar à loucura. A rede de amparo espiritual, nesse sentido, é quase infinita. Olha só, existe uma rede espiritual de assistência de trabalho nesses desequilíbrios internos nossos, quase infinita. Veja bem, gente, a ajuda ela é constante. Nós é que às vezes não abrimos as nossas portas, né, espirituais, as nossas janelas espirituais para captar essa ajuda, para captar esse socorro, porque é constante. Que ele diz aqui é quase infinita essa ajuda deles. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Olha só, isso que ele está dizendo para a gente. O termo dessa desarmonia mental, né, foi uma luta grande. Para a pessoa perder o equilíbrio em qualquer área, foi uma luta grande ali, até chegar naquele momento. Por isso que nós reequilibramos e desequilibramos todos os dias. Então, no momento que nós sentimos que nós estamos desequilibrando em alguma área, a gente parar, meditar, refletir, buscar ajuda, né? Para não chegar num problema mais sério. É igual uma doença física. Quando a doença é detectada no início e é tratada, né? Às vezes, próprio hoje, às vezes o câncer, né? É detectado ali no início e é tratado. Quantas pessoas estão curadas? Quantas pessoas, né? Hoje, graças a Deus, a medicina tem evoluído muito. Quantas pessoas tiveram câncer, né? E foram curadas? Curadas mesmo. Quantas pessoas? Porque detectou muitas vezes no início, né? É o que está dizendo aqui. É um processo prolongado. Então, os desequilíbrios nós detectamos no início, vamos buscar ajuda, né? Se eu estou muito nervoso de uma forma exagerada, se eu estou muito agressivo, né? Se eu estou muito revoltado, são inícios de desequilíbrios que a gente precisa cuidar. Peraí, não estou legal. Estou ofendendo, estou agredindo as pessoas, né? Estou muito impaciente e tal, então preciso me cuidar. Então, aonde que eu tenho que melhorar aqui? Então, a gente cuidar na raiz, né, do problema. Quando uma plantinha está crescendo, se ela está crescendo torta, se a gente quer colocar ela reta e ela é pequena, é fácil, né, da gente colocar. Depois que se torna uma árvore grande, é difícil, né, de mudar ali o curso, né, do crescimento. Então, assim, os desequilíbrios nossos.
Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, mormente tratando da invasão das sífilis na matéria cerebral. Isso aqui requer muito mais estudo, né, gente? Porque está dizendo aqui de um caso da invasão das sífilis na matéria cerebral, que vem causar um desequilíbrio, que foge desses desequilíbrios emocionais. Reportamos-nos aos dramas íntimos da personalidade, prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. Então, gente, isso aqui, vamos olhar aqui só a data que esse livro foi escrito, né? Ele foi escrito em 1947. E o André Luiz falando sobre esses problemas emocionais, espirituais, né, psicológicos, né, nessa época. E hoje muito mais, né, nesse processo de transição que nós estamos vivendo, no auge da transição, porque nós estamos no auge da transição, né, saindo do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Estamos nessa fase. É muito bom a gente não esquecer isso. É muito bom nós não esquecermos isso, a gente lembrar sempre disso. Nós estamos no auge da transição. É como a gente aprende. Que é como nós chegarmos numa casa em reforma. Nós já comentamos várias vezes, é bom a gente bater nessa tecla. Chegarmos numa casa em reforma. A casa está cheia de pó, de areia, de cimento, né? Tijolo ali para todo lado, aquela bagunça, né? A casa está em reforma. Mas, atrás daquela bagunça, tem um projeto do engenheiro, um projeto de um arquiteto, um projeto de um decorador, não é? Tem um projeto. Então, se a gente voltar ali, às vezes daqui 8 meses, 6 meses na casa, a casa está aquela beleza, limpinha, cheirosa, né? As pessoas vivendo ali com alegria, né? Com harmonia. Então, passou aquele momento de crise da reforma, né? Quem já passou por reforma, né, dentro de casa, com pedreiro dentro de casa, com pintor, né? É delicado aqueles momentos ali. Então, o que os Espíritos nos explicam? Que nós estamos no momento da reforma da casa, tanto externa quanto interna. Estamos vivendo esse momento da reforma. Então, não vamos esperar, né, uma terra tranquila, maravilhosa, todo mundo vivendo em paz, sorrindo. Não, por quê? É o momento da reforma. Nós estamos vivenciando agora. Mas vai passar. E, como toda reforma tem um projeto, existe um projeto divino de Jesus, nas mãos de Jesus, para essa terra melhorada, essa terra reformada, essa terra, a terra regenerada. E chegaremos aos mundos felizes de todos. Existe um projeto de Jesus. Nós vamos chegar. Existe um projeto nas mãos de Jesus. Então, nós não podemos perder esse foco, não podemos perder esses ensinamentos, essa ideia. Não é? Não podemos perder, não. Para a gente pensar, está difícil, tá, mas vai passar. É o momento da reforma. Vamos cuidar, tanto exterior quanto interior. Então, estamos passando por esse processo hoje, né? Nesse momento. Então, recentemente, nós estávamos vendo uma estatística que a cada 40 segundos existe um suicídio no mundo. É uma tragédia, né, gente? Um suicídio no mundo. Então, alguém chegar a perder sua própria vida. Isso que o André está mostrando para a gente. Mas quando chega nesse momento, foi toda uma história aí até chegar nesse instante, até chegar nesse momento. O que ele vai falar mais? Nas esferas imediatas, a luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. Muitas organizações socorristas. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária, em seus deslocamentos naturais. Gente, a preocupação que eles têm é amparar a mente. Amparar a nossa mente, o nosso
pensamento, né? O nosso espírito, amparar. Eles têm essa preocupação dos deslocamentos naturais. O que acontece? Nós nascemos simples e ignorantes, fomos criados por Deus para chegar à perfeição. Então, temos essa linha de evolução. Mas esses deslocamentos naturais que ele fala, os deslocamentos que nós, né, saímos, às vezes por conta própria, né, às vezes é por conta própria, faz com que venha muita dor, venha muito desequilíbrio, até a gente voltar para o equilíbrio novamente. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, nós temos que ter para buscar, né, o caminho mais reto, o caminho melhor. Né? A todo momento temos essas dúvidas, né? Às vezes temos esses questionamentos, temos essas incertezas, qual o caminho que é melhor? Então, o que os Espíritos dizem para Kardec? Os Espíritos estão nos ajudando. Vamos fazer uma prece, né? Vamos fazer uma oração, vamos meditar um pouco, né? Poucos de nós meditamos. No Oriente, as pessoas têm mais o hábito de meditar. Aqui no Ocidente, não temos tanto hábito. Precisamos meditar um pouco, pensar qual caminho que eu devo seguir. Este caminho é correto? Este caminho é bom? Este caminho está me trazendo paz? Né? É muito simples da gente entender. Às vezes é simples, é complexo, nós complicamos. Mas está me trazendo paz? Está me trazendo equilíbrio? Está me trazendo tranquilidade interna? Não. Então, espera aí. Às vezes não é esse caminho. Vamos buscar o outro. Então, essa preocupação que nós temos, preocupação assim, né? Ficarmos atentos, vigilantes. Para o quê? Para buscarmos esse caminho reto, esse caminho do equilíbrio, para conseguirmos viver mais hoje, mais feliz hoje, mais em paz e construir melhor a nossa existência futura. Porque as nossas atitudes hoje vão dizer para nós a existência futura. Né? É a lei de ação e reação. O que nós estamos fazendo hoje é bom hoje e será bom no futuro. Né? Se eu faço uma atitude ruim, é ruim hoje e será ruim no futuro. A lei de causa e efeito. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Olha só, ele usa o termo novamente aqui para a gente, a vasta escola terrestre. É uma escola. Exige incessante e complexa colaboração espiritual. Estamos numa escola e precisamos de colaboração. Uma escola aqui da Terra. Tem professores, tem supervisores, tem diretores, tem pessoal da limpeza, não é? A colaboração de todos ali. Tem o pessoal da segurança, da escola, não é? Tem toda uma estrutura. Para quê? Para proteger o aluno. Não é? Vejamos uma escola hoje. Toda uma estrutura ali física, uma estrutura de pessoas para proteger o aluno, para que o aluno seja educado. Então, a Terra é uma escola. Né? Estamos numa escola, a gente não pode esquecer isso. Estamos num educandário. E um educandário que nós precisamos adquirir, né, experiências, passar pelas provas com fé, com determinação. Mas nessa escola existe todo um aparato por trás, aí, nos amparando, nos ajudando. Isso que eu estou dizendo. Né? Nós não estamos aqui sozinhos, ao Léo. Olha só que ele fala para a gente. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviços particular, que Deus não nos deixou desamparo. Ao relento, Deus não deixou. Nós desamparados aqui na Terra. Isso que está dizendo. Se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física. A ciência, Deus deixou a ciência para cuidar da zona física. Olha só, não é? Veio um Einstein, veio um Newton, veio um Galileu, né? E quantos outros em várias áreas hoje? Quantos cientistas aí
na área da tecnologia, na área da saúde. Deus enviando essa ciência, o que ele diz aqui? Ó? Ciência, o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física, para trazer uma harmonia para a zona física. Então, quando a gente está com uma dor e a gente toma um medicamento que alivia a dor, gente, que bênção, né? Geralmente, às vezes, a gente está com uma dor, tomando analgésico, eu geralmente rezo para as pessoas que descobriram, né? Para tirar a dor da gente. Então, é uma bênção. Então, Deus não descuidou, né? Do físico. Deus não descuidou. Tem vários cientistas aí. Enriquecendo-lhe os valores intelectuais. Não, aqui, ó. Se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais. Deus não descuidou também da filosofia para enriquecer os valores intelectuais. Veja na antiguidade, fez Sócrates, Platão, quantos filósofos, grandes filósofos, hoje grandes filósofos nos ajudando para enriquecer os valores intelectuais. Deus não esqueceu a ciência, não esqueceu a filosofia, né? Agora, olha só, valores intelectuais, enriquecendo, confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. Olha só, a religião. Ele vai falar da ciência, da filosofia e da religião. Que Deus não desamparou trazendo a religião para a gente. Tanto que é importante a religião. A doutrina espírita é esse conjunto de ciência, filosofia e religião. Ele não descuidou, né, trazendo ensinamentos religiosos para a gente. Inclusive, o próprio Jesus, né, o seu filho amado, né, o próprio Jesus veio à Terra pessoalmente para nos mostrar o roteiro, para nos mostrar o caminho a seguir. Não é? O que ele vai dizer mais aqui? Ó, a crença religiosa, todavia, movimento nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta-lhe pessoal adequado. Gente, isso aqui é muito sério, não é? A ciência está cumprindo o papel dela, a filosofia também. O que ele está alertando a gente que muitas vezes a religião não. Que a ciência, olha o que ele vai falar da religião. A crença religiosa, todavia, movimento nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta de pessoal adequado. Está vendo, gente? Muitas vezes nós viemos, né, na área religiosa com missões, e o André Luiz vai dizer isso para a gente. No livro Os Mensageiros, o segundo livro da série, ele vai nos alertar que vários mensageiros que vêm, vários espíritos que vêm com a missão de atuar na área religiosa, chegam falidos no plano espiritual. Chegam falidos. Porque a área religiosa, a área científica, você trabalha o intelecto. A área religiosa, você trabalha mais o sentimento. Você trabalha a renúncia, esforço, dedicação. São mudanças interiores. Então, muitos desviam. Olha o que está dizendo, que muitos, falta pessoal adequado, quer dizer que muitos que vêm, porque se Deus manda missionários na filosofia, missionários na ciência, também manda missionários na religião. E o que está dizendo? Que na religião, muitos missionários têm falido. Muitos têm falido, muitos missionários. Têm chegado ao plano espiritual em condições lastimáveis. Porque vem com o compromisso de divulgar. No livro Os Mensageiros, o André Luiz vai falar de um espírito que ele veio com o compromisso de divulgar a imortalidade da alma. Olha só, divulgar a imortalidade da alma. E ele falha. O que acontece? Ele entra na política partidária. A política é fundamental, é importantíssimo, né, para o nosso processo de evolução. Hoje nós estamos, né,
num sistema democrático, é uma evolução muito grande, né? Se nós formos estudar aí a história, né, da política, né, antiga até hoje, né, estamos aqui no Brasil, é um processo de evolução muito grande que nós adquirimos. Então, existem missionários na política, existem muitos missionários que vêm com compromisso ali de atuar na política, vem comissões definidas, mas cada um na sua missão. Aquele espírito ele veio com o compromisso de divulgar a imortalidade da alma e ele desvia. Olha só. Então, é o que o André está dizendo, que vários espíritos que vêm com a missão de divulgar a religião falham, caem. O que ele vai dizer mais? Olha só. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca, olha só, a edificação científica parece uma árvore gigantesca, é o que está dizendo, abrigando em seus ramos reflexos de teorias e raciocínios as inteligências encarnadas. A religião, só repetir aqui, gente, enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca, abrigando em seus ramos reflexos de teorias e raciocínios as inteligências encarnadas. A religião, aí vai falar da religião, subdividida em numerosos setores, dá a ideia de erva raquítica a definhar no solo. É muito sério. Ele vai falar, vai comparar a ciência, uma árvore gigantesca, e a religião, uma erva raquítica. A ciência, uma árvore gigantesca, a religião, uma erva raquítica, porque ela subdividiu. Quer dizer, às vezes os religiosos estão brigando entre si, né? Nós, dentro da religião, deveremos nos unir para amar, né? Para entender, para ajudar. Ficamos, às vezes, brigando, né? Discutindo teorias, né? Ideias, não é? Perdendo tempo, às vezes dentro do próprio movimento espírita, né? Então, tempo de ficar discutindo isso ou aquilo, né? Sendo que a religião é uma bênção de Deus, é uma ferramenta que Deus, né, traz para a gente, né, para que a gente utilize, né, desta ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Então, ele mandou a ciência, mandou a filosofia, mandou a religião. E a religião, nós precisamos pensar nisso. O que é mais importante? É a tolerância, né? É o consolo, a tolerância, o consolo, o esclarecimento, que é mais importante. O esclarecer e consolar, que é mais importante. Então, veja bem, a questão da mediunidade, né? Por exemplo, nós tivemos do Chico Xavier, uma pessoa que veio, realmente dentro da doutrina espírita, mas respeitou todas as religiões e cumpriu o papel dele, esclarecendo, principalmente através dessas bênçãos, desses livros, né, para a gente, e consolando. Quantas pessoas foram consoladas através, né, da sua mediunidade? Então é isso, né? O André Luiz alertando a gente no início que existe essa ajuda constantemente, né, do plano espiritual, mas que nós encarnados aqui, principalmente nós que estamos dentro das religiões, né, desse lado religioso, não perder esse foco, que é esclarecer e consolar, porque o Evangelho é consolador, a doutrina espírita é consoladora, né? Quando uma mãe recebe uma mensagem do filho que desencarnou, né, através do Chico, quantas mensagens vieram? É um consolo tão grande que as pessoas conseguiam, através daquela mensagem, levantar e conseguir caminhar. Uma senhora que nós conhecemos, a mãe dela de Belo Horizonte, e ela criou um neto. E esse neto desencarnou num acidente automobilístico. E ela perdeu a razão de viver a partir do momento que o neto desencarnou. Ela perdeu a razão de viver. E ela passou por muito sofrimento.
Depois de muito tempo, ela foi lá no Chico Xavier, o Chico já estava velhinho, de madrugada, aquela filha enorme e tal, e ele tinha uma palavra de consolo, de carinho, de esclarecimento para cada pessoa que passava por ele. A essa senhora, essa avó desse neto que desencarnou no acidente, passou pelo Chico, o Chico não teve contato com ela antes, o Chico não conhecia ela antes. A hora que ela passou pelo Chico, ele estava com muita dificuldade para falar, já muito idoso. Ele falou assim para ela: o neto da senhora subiu igual um foguetinho. Ele não sabia, ele não conhecia a vida dela, né? Isso aí foi foi constante na vida do Chico, né? Esses esclarecimentos, esses consolos. Então, o Chico falava para ela assim: o seu neto subiu igual um foguetinho. E ela passou. Gente, ela voltou para Belo Horizonte, ela reergueu, ela refez a vida dela a partir de uma frase do Chico ali. Então, veja bem como a doutrina espírita é consoladora, não é? Esclarece e consola. Então, a gente lembrar sempre disso, né, gente? Nós temos que buscar realmente esse conhecimento, esse equilíbrio, né, através da oração, através do trabalho, né, em prol de nós mesmos, né? Em prol da humanidade, em prol de nós mesmos. O que a gente puder fazer, né? Seja uma gota d'água no oceano, quando diz Madre Teresa, mas é uma gota d'água. Nós vamos, então, partindo para o final, gente, do nosso estudo. Começamos o capítulo, né? Nós não estamos com pressa de terminar. O importante é isso, a gente aproveitando ali cada ensinamento que o André Luiz traz para a gente. Quarta-feira que vem nós continuaremos, né, esse capítulo. Sábado, 19h30, estudaremos o Evangelho. Então, nós vamos encerrando nosso estudo, desejando uma boa tarde para todos, um bom final de... Tem alguém colocando aqui: saudade de vocês em Formiga. Patrícia do Carmo, né? Um abraço, né, Patrícia? Aí nós vamos encerrando, gente, né? Um abraço para todos, uma tarde maravilhosa, uma noite. E no próximo sábado estaremos aqui novamente. Então, com Deus e até o próximo sábado.